gostaria que nós orássemos esse momento, antes de entrar na mensagem, naquilo que Deus preparou para nós, aquilo que colocou no meu coração. Feche os seus olhos mais uma vez. Não seremos abalados. Que mensagem poderosa, Senhor, que nós podemos proclamar com toda a propriedade, com toda a convicção dos nossos corações. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não porque há força em nós, não porque há em nós algum mérito, não porque há em nós coragem, mas por tua causa, é porque confiamos em Ti. O Senhor é a razão de nós não sermos abalados. Nós podemos correr para Ti, Senhor. Nós podemos nos refugiar em Ti, Senhor. Nós podemos nos esconder debaixo das Tuas asas. Nós podemos entrar nesse secreto lugar, nesse lugar de proteção que é o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a correr para Ti. Ensina-nos a nos esconder em Ti. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ainda que tudo caia ao nosso redor, ainda que tudo esteja de pernas para o ar, ainda que o mundo se revire, nós temos a certeza plena de que não seremos abalados. Não seremos abalados. Que nessa noite, ao nos depararmos com a Tua palavra, Senhor, nós sejamos movidos pela Tua palavra, Senhor. Planta essa semente no nosso coração, Senhor. Eis-nos aqui. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Ajuda-nos, ensina-nos. Leva-nos, ó Deus, a nos alimentar, a desfrutar dessa riqueza que o Senhor nos deixou, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, a transmitir. Ajuda os Teus filhos a receber, a ouvir. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa mensagem Deus colocou no meu coração a partir da reflexão de um texto dos Evangelhos. E eu coloquei um título muito simples nela, que é o No Caminho de Emaús. No Caminho de Emaús. Eu gostaria de ler o texto com você e de alguma forma transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Está em Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24. Versos de 13 a 32. É um pouquinho longa a leitura, mas eu peço que você aguente firme aí comigo, para nós caminharmos nesse texto. Lucas 24, de 13 a 32, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, ou Cleopas, não tem acento, tá difícil de saber, né? Perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção a Israel,
E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse episódio dos discípulos, 2 dos discípulos no caminho de Emaús, é um episódio tão interessante. Eu me lembro quando criança, havia uma música que minha mãe gostava muito de cantar, que tinha a ver com exatamente com essa escritura, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Lembrou aí, Beto? Não, né? Fazem-me morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Adelaide lembrou, né? Eita! Essa música, né, é baseada nessa mensagem em que Jesus, ele aparece aos seus discípulos não o reconhecem, mas gostaram da conversa e fazem um convite para Jesus. Mas eu não quero abordar esse aspecto clássico dessa palavra. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que me veio ao coração como parte de uma meditação sobre esse texto. Esse texto, para mim, ele é um pouco de paralelo com aquilo que muitas pessoas vivem hoje. E eu comecei a perguntar: por que aqueles discípulos não ficaram juntamente com os outros em Jerusalém? Sendo que a ordem de Jesus, antes de qualquer coisa, né, era que eles permanecessem. É lógico, essa ordem ela fica mais clara depois da ressurreição, depois que Jesus aparece para eles e tudo mais, que eles ficassem em Jerusalém. Mas eu fico pensando, por que eles saíram? Os outros ficaram todos em Jerusalém e esses dois saíram. Pelo que dá a entender, é como se eles, se aquele fosse o lugar de refúgio deles, ou a casa deles, né, o lugar onde eles deveriam estar. E eu penso, o que estava no coração deles ao partir de Jerusalém e deixar os outros discípulos para trás? Ao partir de Jerusalém, principalmente depois daquilo que as próprias mulheres falaram, que tinham visto Jesus. E mesmo assim, eles não ficaram para dizer: não, se ele está vivo eu quero vê-lo, se ele está vivo então vamos ficar. Não, eles partiram, eles foram. Sinceramente, eu não sei, a Bíblia não revela o que estava no coração deles. Então o que eu vou falar agora, inicialmente, é um pouco de pensamento, né? De reflexão minha. Eu acredito que eles estavam decepcionados. Parte dessa minha fala tem a ver com o texto, o versículo que nós lemos, que diz que eles estavam entristecidos. Quando Jesus perguntou para eles, eles estavam entristecidos. Eles estavam entristecidos. Mas não apenas isso, na fala deles, dizendo: nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel. O que eles estão dizendo aqui? Eu esperava, mas não é. Eu gostaria que tivesse sido, mas não foi. Entende aqui? A colocação é como se tivesse acabado.
Aquele sonho acabou, aquela visão acabou, aquele tempo que eles caminharam com Jesus findou com a morte dele, acabou. Eu achava que daria certo, eu achava que ia rolar, mas não rolou. Quantos de nós somos pegos na nossa caminhada, pensando a mesma coisa? Não a respeito de Jesus, porque hoje nós sabemos que ele ressuscitou, hoje nós sabemos que ele está vivo, mas a despeito disso, nós muitas vezes nos envolvemos em um certo nível com a religião e achamos que a religião é uma substituta para Jesus, é uma substituta para a verdade da relação e da comunhão com Ele. E aí, quando a religião nos frustra, não é, na forma de talvez uma liderança irresponsável, ou algum ensino, não é, que trouxe destruição para a sua vida, porque não era um ensino verdadeiro. Muitas pessoas, elas se frustram, às vezes, na convivência comum dentro da igreja. Elas acreditaram, elas sonharam, elas se envolveram, elas se deram, e de repente algo aconteceu que o seu sonho frustrou, a sua vontade foi desfeita, aquilo que você sonhava foi tirado de você. E aí o que você faz? Você foge, você vai embora. Às vezes não necessariamente fisicamente, mas às vezes você vai embora, lá no coração, morreu o sonho, acabou. E o problema é que muitas pessoas, elas acham que esse sonho que acabou foi o sonho do cristianismo. O sonho de viver uma vida intensa, de relacionamento intenso e poderoso com Deus. Não entendendo que o que foi embora foi a ilusão. Foi algo que você achava, mas não era aquilo que Deus tinha plantado no seu coração. Muitas pessoas acham que os sonhos de homens é igual ao reino de Deus. Que uma visão de homens é igual à visão de Deus. Que um pensamento de homens é igual a um pensamento de Deus. Esses discípulos estavam vivendo uma decepção. Eles esperavam que Jesus tivesse um ministério diferente. Eles aguardavam um libertador político. Mas Jesus não foi esse homem. E por não entender, eles se decepcionaram e estavam indo embora com as suas cabeças abaixadas. Muitos cristãos hoje vivem com as suas cabeças abaixadas, cheios de tristeza e de decepção, porque em algum momento eles foram decepcionados. Mas não apenas isso. Na conversa deles com Jesus, eles demonstraram também que eles ficaram assustados. Assustados com o quê? Assustados com a possibilidade do sobrenatural. Nos versos 22 e 23, eles declaram isso, dizendo: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. O que significa isso? Quando elas disseram, ele está vivo, nós tivemos uma visão e os anjos falaram que ele está vivo. Que susto foi esse? Foi algo inesperado. Eles estavam se conformando, não é, com aquela história toda. E de repente vem o anúncio de que havia uma esperança, de que ele estava vivo. Mas olhando para a postura deles, que mesmo com essa notícia, eles continuaram o seu caminho, saindo de Jerusalém, como que abandonando aquele momento, aquele lugar, aquele tempo, demonstrava também de que eles não criam na possibilidade daquilo que o próprio Jesus já lhes tinha dito.
Jesus já tinha anunciado que ele ressuscitaria. Jesus já tinha falado para eles que era necessário que ele padecesse, que ele morresse, mas que ele também ressuscitasse. Ele falou isso em vários momentos específicos. Quando nós lemos os evangelhos, nós enxergamos isso, nós conseguimos ver isso. Jesus preparando os discípulos para aquele momento. Mas mesmo assim, no coração deles, eles ficaram assustados com essa possibilidade. E você sabe o que acontece, queridos, conosco? É que muitas vezes nós também nos assustamos com a possibilidade do sobrenatural. Nós nos assustamos com a possibilidade de uma intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós nos assustamos com a possibilidade de Deus nos usar, de nos levar a uma situação de vida muito além do que aquilo que a gente mesmo sonhou no que diz respeito à vida cristã. É como se já tivéssemos nos acostumado com a ideia de um cristianismo aquém, ou com a ideia de que aquela frustração, ela chegou e ficou nas nossas vidas. Eu quero dizer para você o seguinte, que apesar de toda esse pano de fundo na vida dos discípulos, há uma razão pela qual Jesus apareceu para eles. É interessante porque em nenhum outro momento antes, o nome desse discípulo, Cleopas, e muito menos do outro, que nem sequer foi mencionado, existe referência na Bíblia antes, como discípulo de Jesus. Eles não eram parte dos 12, eram parte do grupo de 70. Por que Jesus foi atrás deles? Fora de Jerusalém. Deus se importa com aqueles que creem em Jesus. Deus se importa com aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Deus se importa em como anda a sua fé. Deus se importa em como anda a sua esperança. Deus se importa em como anda o seu cristianismo. E esse se importar aqui, não num sentido, que nós geralmente ouvimos por aí, quando nós ouvimos palavras que nos confrontam a respeito do cristianismo, muitas vezes são palavras pesadas, são palavras de cobrança, são palavras que tentam exigir de nós uma conduta correta com relação ao cristianismo. Mas eu entendo que a vontade de Deus, ela vai muito além do que simplesmente a conduta de alguém que se diz cristão. Mas tem muito mais a ver com aquilo que você vive diariamente com Ele, aquilo que você vive na sua relação pessoal com Ele. Deus deseja muito mais que você seja transformado, e essa transformação então, ela seja também uma transformação comportamental. Ela faça de você alguém que anda corretamente, mas como algo que flui de você, que brota de você, como parte do seu viver diário. E não como alguém que se esforça para andar na risca. Não simplesmente como alguém que está sempre preocupado, se alguém está... E eu digo para você, querido, cada vez mais que eu percebo que essa jornada, ela é com Ele, e que mesmo nos momentos de maior tribulação, de maior dificuldade, Ele está comigo, isso tem mudado muito a minha vida. Porque apesar de ficar triste muitas vezes, por causa daquilo que acontece, eu sei que eu posso falar com Ele, eu sei que eu posso desabafar para Ele, eu sei que eu posso contar com Ele. E de fato, queridos, nós podemos. E como é poderoso e como é maravilhoso quando você percebe a voz de Deus entrando dentro de você e te encorajando, e te falando, e te abençoando, muitas vezes te acalmando, ou às vezes te fortalecendo, te encorajando, dizendo que vai dar tudo certo, dizendo que pode prosseguir, pode perseverar.
Quantas vezes, queridos, nós perdemos de fato a oportunidade de receber isso da parte de Deus, porque simplesmente não reconhecemos que Ele é o nosso companheiro de viagem, que Ele viaja conosco, que Ele caminha conosco nessa jornada. Eu quero encorajar você nessa noite, queridos, a abrir o seu entendimento, a abrir os seus olhos, a entender isso, que Ele está com você em todos os momentos, e de que você pode caminhar percebendo isso. Você não precisa chegar no final da vida aí olhar para trás e falar assim: Deus, realmente o Senhor estava comigo lá. Não, você pode chegar lá celebrando, dizendo: obrigado, Deus, que jornada maravilhosa. Assim como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. É exatamente isso que ele está dizendo. É exatamente isso. Foi bom, Deus, foi bom caminhar, foi bom lutar as suas lutas, foi bom fazer dessa forma, foi bom caminhar com o Senhor. Foi bom viver essa vida que o Senhor planejou para mim. Eu quero te encorajar, meu irmão. Quero te encorajar para que você tenha entendimento, para que você creia naquilo que Deus preparou para você, para que você entenda o momento que você está vivendo, para que você creia naquilo que Deus preparou para você. Que Deus ilumine o seu entendimento e te dê graça, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos, mais por causa de uma questão de concentração, Eu quero dizer a você que você pode dizer para Deus, se for da sua vontade, você pode dizer para Deus: eu quero te reconhecer, Senhor, em todos os meus caminhos. Eu quero te reconhecer, Senhor, nessa jornada que tem sido tão difícil. Eu quero pegar na sua mão, Senhor. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. São palavras do Senhor para você. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus, porque o Senhor está do meu lado quando eu choro pedindo o seu socorro. Obrigado porque o Senhor está do meu lado quando sinto fraqueza, quando eu acho que eu não vou conseguir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo nos momentos que me sinto confortável, que me sinto amado,
cuidado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque estás comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece cada pensamento, cada sentimento. O Senhor conhece cada circunstância. O Senhor sabe de todas as coisas a respeito da minha vida, da nossa vida. Obrigado, Senhor, por clarear os nossos olhos nessa noite. Obrigado por clarear o nosso entendimento nessa noite. Obrigado por nos fazer mais uma vez enxergar a Tua presença real e verdadeira. Obrigado por mais uma vez, ó Deus, renovar dentro de nós essa certeza de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Obrigado, Senhor, por essa palavra que vem ao nosso coração, de que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu tenho visto isso na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu tenho visto o Teu cuidado, Senhor. Eu tenho visto a Tua presença. Eu tenho visto o Seu mover, Senhor, na vida dos meus amados, Senhor. E eu te oro, Deus, e eu te peço para que eles enxerguem, para que cada um veja e possa desfrutar a cada dia, Senhor, desta aliança que o Senhor fez conosco, dessa promessa que o Senhor nos deu, e que ainda que os nossos sentimentos digam o contrário, nós nos levantaremos para confessar: eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus. Estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és minha salvação.